Kaique, no caso do Juventude, 28 anos de idade, jogador revelado na Lusa. Até contei para vocês no final de semana que na Portuguesa os caras têm a certeza de que ele é corintiano fanático. E essa certeza se tornou ainda mais real quando o Ralf, jogador do Corinthians, fez uma temporada de treinos lá na Luz, um período de treinos. E o Kaique era aquele que mais se encantava com as histórias, ficava sempre perguntando pro Ralf a respeito da passagem no Corinthians e tal. O pessoal pescou que o Kaique era corintiano, né? Eu até publiquei essa história aqui no canal, o Kaique me chamou no Instagram e falou: Nicó, não tem essa não, eu sou torcedor da Luz. Eu falei: ô Kaique, na boa, até fico grato, fico contente de ouvir isso, mas eu sou torcedor da Luz, eu sei que você não é torcedor da Luz, sei que você deve ter uma gratidão enorme pelo clube que o revelou e tal, legal, bacana, mas você não é torcedor da Lusa, né? Ele nem respondeu mais. Pois bem, 5 clubes consultaram o Juventude em busca de informações. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória, tá? O volante de 28 anos de idade fez um grande campeonato gaúcho, especialmente nas semifinais contra o Internacional, quando ele marcou o Alan Patrick. Volante de muita capacidade física, muita entrega e tudo mais. Hoje eu fui consultar uma fonte no São Paulo, a fonte da minha extrema confiança e tal, e eu perguntei: e aí, vocês têm negociações? Que pé tá essa história? O Kaique tem chance de pintar no São Paulo? Eu vou ler o que a pessoa respondeu, tá? Peraí. Ó, quase falei o nome da pessoa, mas não posso falar o nome da pessoa, obviamente essa pessoa pediu anonimato. A pessoa falou o seguinte, ó: o São Paulo não fez sondagem, mas informação que a gente recebeu é que está muito avançado com o Grêmio. Essa primeira parte de não fez sondagem, mas tem a informação de que está muito adiantado com o Grêmio, me pareceu esquisita. Mas a informação importante é de que está muito avançado com o Grêmio a negociação, que não pode ser revelada nem pelo Juventude nem pelo Grêmio. Afinal de contas, os times estão se enfrentando na final do Campeonato Gaúcho, no jogo de ida lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, 0-0. Ó, só para vocês entenderem o contexto todo de Marlon Freitas. O Marlon tem mais 1 ano e meio de contrato com o Botafogo. A proposta do Vasco é de 3 anos, ou seja, se ele vai para o Vasco, ele garante mais 1 ano e meio de salário alto, numa condição financeira boa. O Marlon entende e está muito preocupado com a pressão da torcida, mais que pressão, não é uma pressão, é uma perseguição que boa parte da torcida do Botafogo faz para com ele, tá? E diante desse cenário, se dependesse do Marlon, o negócio já teria andado. O Marlon quer se mudar para o Vasco. O Marlon entende que pode ser bom para o Vasco, para ele e também para o Botafogo. Só que o John Textor, que é o dono da SAF, adora o Marlon Freitas e entende que não vale a pena negociá-lo. E aí, por mais que exista o barulho de forma contrária da torcida do Botafogo em relação ao nome do Marlon Freitas, o Textor não parece muito preocupado. O Textor tem as convicções dele e é por essas convicções que ele acaba andando. Então, é difícil. Hoje está bem difícil de o negócio acontecer. Houve um desgaste grande entre as partes na tentativa de convencer o Botafogo a liberar o Marlon Freitas, mas existe pessimismo em relação ao negócio, tá? Entre o Marlon Freitas e o Vasco estava tudo acertado. 3 anos de contrato, manutenção do atual salário, enfim, mas o Botafogo, não, através do Textor, não quer liberar. Bora falar um pouquinho sobre o Carlinhos. Hoje de manhã, antes de fazer o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista. Às vezes o vídeo da manhã sai um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas ele permite que a gente faça atualizações no próprio dia, né? E esse papo com o Jefferson aconteceu hoje, o empresário do Carlinhos. Eu perguntei: Jefferson, como é que fechou o negócio do Nova Iguaçu com o Flamengo? Ele contou 3 milhões e 200 mil reais por 70% dos direitos econômicos. Metade desse valor fica para o Carlinhos, metade fica para o Nova Iguaçu. Pagamento à vista. A nova divisão dos direitos econômicos do Carlinhos, 70% para o Flamengo, 15% para o Nova Iguaçu e 15% para o Carlinhos. Beleza? Beleza. Aí eu perguntei: tá bom, e Jefferson, quais foram os clubes que tentaram o Carlinhos? Aí ele citou o América, citou o Atlético, citou time da Coreia, time do Catar e o Vasco da Gama. Falei: é o Vasco? É o Vasco. E ele até contou: o Vasco foi o primeiro a procurar a gente. 1 mês atrás a gente já começou a negociar com o Vasco. Num primeiro momento o Vasco pediu um empréstimo, a gente recusou. A gente não, Nova Iguaçu. Depois o Vasco começou a trabalhar para compra e o Nova Iguaçu sempre deixando claro que só faria a compra se houvesse o pagamento à vista, porque os caras precisam do dinheiro para conseguir montar o time para a Série D. Beleza? Beleza. Foi aí que
Depois de um mês de negociações sem avanço com o Vasco, o Flamengo apareceu. E de acordo com Jefferson Batista, o empresário do Carlinhos, em 24 horas, o negócio com o Flamengo foi resolvido, os caras fizeram o pagamento dos 3 milhões e 200 mil reais, e o Carlinhos é jogador do Fla, se muda a partir do fim do Campeonato Carioca, ou seja, a partir da próxima segunda-feira. Ele não vai poder jogar a Copa do Brasil nessa fase de grupos da Libertadores, mas chega para o restante da temporada. Só para completar, salário. O Carlinhos tinha, nos tempos de Nova Iguaçu, algo na casa dos 20 mil mensais. Não sei te precisar qual é o novo salário do Carlinhos, mas certamente acima dos 120, 130, 140 mil reais por mês é uma impressão meio básica, né? Até porque, pelo preço da operação, pelo valor do negócio, enfim, 27 anos de idade, o que eu posso contar é que boa parte, além de um salário fixo, o Carlinhos também tem a possibilidade de aumentar demais seu salário de acordo com produtividades, com metas. Número de jogos disputados, número de gols marcados. Se o Carlinhos estourar com a camisa do Flamengo, ele vai para um patamar financeiro muito, mas muito interessante, tá? Cris Prata está dizendo que faz o Pix 777 para o Botafogo, pelo Marlon Freitas, né? O Tchê, essa SAF do Vasco não serve a nada, nem se importa com o clube. Eles compraram o Vasco só para ganhar dinheiro. Essa impressão fica mais latente quando a gente lembra que no ano passado, entre gastos e receitas com vendas, a 777 teve lucro para ela, né? Mas esse ano é um ano decisivo para as pretensões da 777 no Vasco. Isso porque até 30 de setembro a 777 precisa fazer o maior aporte de todos, 270 milhões de reais. Só para lembrar, até agora a 777 aportou 310 milhões divididos em anos, né? Agora a coisa muda, esse aporte vai ser gigante, e o Flávio Dias já chegou a dizer, inclusive, da possibilidade de a 777 passar a SAF do Vasco para um fundo árabe. Então vamos começar. Bem, no último vídeo eu falei que o Vasco estava fora do Campeonato Brasileiro por causa do ranking da CBF. E é verdade, vai começar agora no meio de semana, Campeonato Brasileiro Sub-20. E o ranking do Vasco é ruim, ele é o 23º colocado, devido às duas últimas participações na Série B. Não se ouve bem, repetiu inclusive a Série B, e isso trouxe consequências, caiu para a 23ª colocação, e isso também traz um problema. O Vasco da Gama, ele vai ficar no pote número 2 do sorteio da Copa do Brasil. Estamos aguardando a CBF confirmar a data deste sorteio para que possamos anunciar para todos vocês aí sobre, com quem será o adversário do Vasco. Então, por causa do ranking, o Vasco acabou ficando fora do Campeonato Brasileiro Sub-20, ele que sempre fez grandes campanhas nesta competição, e olha o tamanho do prejuízo que isso causou para a instituição. Certo? A janela está aberta até 19 de abril, e o Vasco começou a fazer, então, aí diversas consultas. O jornal Tempo, lá de Belo Horizonte, informou que o Vasco consultou o América por causa do Martínez, Martínez, jogador argentino de 29 anos, volante do América, muito bom jogador, diga-se de passagem, foi um dos destaques do América na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também tem interesse neste jogador, e o Vasco teria pedido informações. Ele é argentino e vou te falar, as informações que eu tenho dos meus companheiros de rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, são as melhores possíveis, tanto que o Cruzeiro tem interesse nele também. E o Martínez já avisou que não quer ficar no América, gostaria de trocar de clube e jogar na elite do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama pode ser uma opção. Também se comenta lá no sul do país que o Kaique, do Juventude, é outro que está sendo monitorado pelo Vasco da Gama, e a imprensa volta a falar do Marlon Freitas, do Botafogo. O Marlon Freitas, na época do Alexandre Matos, pelo Vasco da Gama, e o André Mazuco, pelo Botafogo, os dois não estão mais. O Mazuco voltou lá para Curitiba, está trabalhando no Atlético Paranaense, e o Alexandre Matos acabou demitido.
não teve nenhum contato, foi coisa do empresário do Marlon Freitas. Então agora a gente precisa saber se realmente há uma proposta. O Marlon vem jogando, né, na equipe principal do Botafogo, é um jogador que entra muito, seria uma boa opção. Deixo aí a pergunta para você comentar. Aí faça um comentário. Você prefere Martínez, o Kaique, conhece o Kaique do Juventude? Ou você prefere o Marlon Freitas do Botafogo? Então pode comentar, fique à vontade para trazer a sua opinião aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Bem, quero falar, já que eu falei do América, o amistoso sábado com o América, a informação de que vai acontecer às 17 horas no sábado. Inicialmente, me disse o presidente do América, o Marcos Salum, que se trata de um jogo amistoso, mas com São Januário fechado, sem a presença de público. Estou pedindo maiores informações a respeito dessa possível partida amistosa para sábado e como seria, quais os detalhes desse jogo. O importante é o Vasco se movimentar, fazer mais um jogo. E nosso querido Joel Santana foi homenageado na Calçada da Fama, muito justa esta homenagem. Joel Santana tem a cara do Maracanã, sim, foi campeão com os 4 times, foi campeão com o Fluminense, campeão com o Flamengo, campeão várias vezes com o Vasco, campeão com o Botafogo. E é uma das figuras mais queridas, mais, vamos dizer assim, importantes do futebol carioca e que merece todas as nossas homenagens, o querido Joel Santana. Tem um carinho muito especial por ele e fiquei muito feliz em saber que ele foi homenageado. É isso aí, minha rapaziada vascaína, mais um vídeo aqui do canal, né, trazendo as informações do Vasco. Nessa janela aí doméstica, né, o Vasco tem a possibilidade de trazer aí Kaique do Juventude, né, Marlon Freitas do Botafogo, né, e também o Martínez do América. Esses são os jogadores aí que o Vasco vem mapeando há algum tempo, né, e podem pintar no Vasco aí para o restante da temporada, né? O Marlon Freitas, né, ele tem um desejo de jogar pelo Vasco, né, porque lá no Botafogo tem uma perseguição da torcida contra ele lá, o jogador não vem se sentindo muito bem e ele surge a possibilidade dele trocar, né, o Botafogo pelo Vasco, mas o John Textor gosta muito do jogador e não quer liberá-lo facilmente, né? O Kaique tem aí talvez a disputa, né, entre Vasco e alguns outros clubes também, então pode ser que aí não fique mais fácil do Vasco trazer o jogador, né? Ouvi dizer aí que o Grêmio está mais próximo de levar o jogador, né? E já o Martínez, né? Alguns falam aí que o América não quer negociá-lo, outros falam que vai, né? E tá meio nem lá e nem cá, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos para saber se o jogador vai ou não ser negociado com algum clube aí, né? E o Vasco tem interesse nessa negociação. Então deixa aí seu like se você é inscrito no canal, se ainda não é, se inscreve, né? Que isso aí é muito importante aí pra gente, dar seguimento ao nosso trabalho aí, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações também para estar recebendo nossos vídeos, para acompanhar nosso conteúdo aí, valeu?